Por toda a semana, o Senhor só falava algo no meu coração. Porque para toda palavra ser viva em nossas vidas, ela tem que primeiro ser efeito, ser remédio, ser cura dentro de nós. Não tem como a palavra do Senhor ser viva se nós não vivemos ela. As nossas experiências não levam-nos a viver essa palavra. As nossas experiências não nos levam a tomar dessa palavra. E o som que o Senhor falava aos meus ouvidos em toda essa semana era a convicção, convicção. Seja forte na sua convicção. Seja firme na sua convicção. Não fique desanimada por causa das circunstâncias. Seja convicta, Cristiane. Seja convicta daquilo que você foi criada. Seja convicta daquilo que Deus te chamou para ser. Seja convicta de todas as etapas que você passou na sua vida. Elas foram necessárias para o amadurecimento. Seja convicta no meio da tempestade. Seja convicta quando você está no meio do furacão. Seja convicta quando tudo não parece ter sentido. Seja convicta quando muitas vezes as coisas não andam de acordo como supostamente é para andar. Seja convicta quando as tuas forças quiserem ir embora, porque você traz na sua alma a esperança de um Deus vivo através da sua fé. Seja convicta quando amanhã muitas vezes não amanhecer para você, mas a palavra continua de pé. E eu senti o peso dessa palavra. Porque muitas vezes eu estou falando nessa manhã, porque essa é a terra onde muitas pessoas perdem a convicção que são chamadas, que são escolhidas por Deus. Essa é a terra que muitas pessoas se ocupam tanto que acabam matando aquilo a qual Deus separou elas para estarem neste lugar. Essa é a terra onde muitas pessoas choram e o pai e a mãe não vê da carne, mas o Deus do céu vê. Essa é a terra que muitas vezes nós temos que abandonar o chamado porque temos contas a pagar. Essa é a terra que nós deixamos tudo para resolver depois porque o dólar nos chama. Essa é a terra onde o verão parece ser eterno e as pessoas preferem aproveitar o verão do que muitas vezes passar o verão sendo alimentado para quando o inverno chegar ter mantimento em sua casa. Essa é a terra que as pessoas preferem viver apenas as boas estações. Mas o Senhor está dizendo para essa igreja nessa manhã, a nossa convicção vai fazer nós amadurecermos em todos os períodos da nossa vida. Não apenas quando você está farto de trabalho no verão, que você não tem tempo de vir na igreja. Não apenas no inverno, quando você não tem trabalho e você vem para a oração. Não, essa terra é para você respirar a convicção que Deus está sobre a tua vida e no controle em todos os momentos. As nossas convicções, Satanás não pode roubar. Essa semana, eu sempre sou muito acusada por Satanás, por causa da minha voz, por causa do meu jeito de falar. E ele faz questão de fazer isso. E essa semana na rede social, alguém foi falar da minha voz. Escreveu lá nos meus comentários. E eu respondi para ela, eu não posso mudar. Se Deus me criou dessa forma. Então muitas vezes as circunstâncias vêm para querer, as pessoas vêm, se levantam, ou as circunstâncias vêm e se levantam para querer roubar quem verdadeiramente você é. Mas se você for convicta daquilo que Deus tem na tua vida, não há vozes ocultas que possam ser maior do que a voz do Todo-Poderoso. A mulher falava assim, para que ela grita? Eu não entendi por que gritaria. Eu não entendi por que ela fala assim, eu disse, amada. Já me questionaram várias vezes porque eu falo gritando. Mas eu fui perguntar para Deus. E Deus falou comigo. Eles podem esquecer do teu nome, mas não vão esquecer da tua voz. Então existem coisas nas nossas vidas que só a nossa convicção, Maurício, de que verdadeiramente nós somos feitos e formados, nos leva a desfrutar da tal promessa que está esperando lá do outro lado, ou simplesmente adiante de nós. É só um passo que nós precisamos dar. E eu falei, Senhor, qual é essa convicção
convicção que eu tenho que passar para a igreja. A convicção que enquanto você for imaturo, você pode até ter sonhos, mas a maturidade vai fazer você viver todos eles. E a maturidade não está relacionado à sua idade, está relacionado ao seu posicionamento. A maturidade está, porque eu já vi muita gente velha e imatura, cheia de mimimi, cheia de nhanhanhã, tudo é dodói, não vou mais, não faço mais, não quero mais. E eu já vi muita gente jovem convicto, de que Deus tinha algo em sua vida e que Deus tinha separado algo em sua vida. Então, meus queridos que graduaram esse ano, eu quero dizer para vocês, amadureçam, não esperem chegar 30, 50 anos para dizer, que maravilha, não, amadureçam a propósito do Senhor em vossas mentes, a partir de agora, é uma nova face, é uma nova chance. Há uma nova fase, é uma nova chance. E a palavra do Senhor diz, Gênesis capítulo 37. Eu vou ler alguns versículos desse texto, porque nós vamos caminhar até o capítulo 49. Mas eu vou ler saltitante. Amém? A palavra do Senhor diz em Gênesis, assim, versículo 1. Habitou Jacó na terra onde peregrinou seu pai na terra de Canaã. Estas foram as gerações de Jacó. José, sendo da idade de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E o jovem estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José informava ao seu pai a má conduta deles. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque tinha tido em sua velhice. E lhe fez uma túnica de diversas cores. E vendo os seus irmãos que seu pai o amava, mais que todos eles, aborreciam-no e não falavam com ele pacificamente. E sonhou José um sonho e o contou a seus irmãos. E eles vieram a aborrecê-lo ainda mais. E ele lhe disse: ouçam agora este sonho que sonhei. Eis que estavam atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e estava direito, e os seus molhos estavam ao redor, e se inclinava ao meu. E responderam os seus irmãos: deverás tu reinar sobre nós? Onde devemos tu ter domínio sobre nós? E lhes aborreceram ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras. E sonhou José ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: eis que sonhei ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua, as 11 estrelas se inclinavam para mim. E quando contou a seu pai e a seus irmãos, o seu pai repreendeu, dizendo: que sonho é este que sonhaste? Teremos porventura que vim eu e a tua mãe e os teus irmãos a nos reclinar perante a ti em terra? E seus irmãos, pois, muito o invejaram. Mas seu pai, porém, guardava estas coisas em seu coração. E foram seus irmãos apacentar as ovelhas do seu pai em Siquém. E disse Israel a José: teus irmãos apacentam as ovelhas em Siquém. Vem, pois, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele disse-lhe: vê agora, olhe como estão os teus irmãos, e como está o rebanho, me traga a resposta. E os enviou ao vale de Hebrom, e foi a Siquém. O interessante é que o começo desse capítulo, ele fala que Jacó estava ali na terra, aonde ele tinha o domínio, e que ele teve um filho. E a Bíblia relata exatamente a idade desse filho nessa passagem, 17 anos de idade. No Brasil, a gente termina o ensino médio com 17 anos de idade, se você não reprovou nenhuma série, né? Porque não tem essa coisa de agosto, de outubro. Eu terminei meu científico com 17 anos de idade. Então, o que eu achei interessante é que aquele menino, ele tinha várias coisas que
que despertava a inveja dos seus irmãos. Primeiro, porque seu pai provocou isso. Ele era o filho, a palavra diz que ele era o filho predileto de Israel, de Jacó. Aquele mesmo que tinha lutado com o anjo para trocar a sua identidade e as marcas que ele carregava. De um tempo não muito bom na vida dele, mas um tempo necessário para ele cumprir o propósito de Deus, para ele exercer o propósito de Deus, para ele voltar para a terra que o Senhor tinha prometido para ele. Então aquele homem tem uma atitude de quê? De pegar o filho menor e proteger ele de uma forma diferente. E a primeira coisa que aquele homem faz com aquele filho é presenteia ele com uma túnica, com uma roupa diferente. E o que é que o Senhor fala comigo a respeito dessa túnica que José recebeu? O Senhor fala comigo que quando as adversidades vêm para afrontar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas, as roupas que nós usamos, ela já não vai servir mais para nós. Então o que chamou a atenção dos irmãos de José foi aquilo que José vestia. Então quando os irmãos começaram a invejar José por aquela túnica colorida e que eles rasgaram toda a túnica de José quando José chegou até eles e jogou ele na cisterna, eles desperdiçaram aquela túnica. José ficou ali naquela cisterna abandonado, sem roupa nenhuma. E agora, aonde está a convicção do menino que tinha uma túnica colorida? Aonde está a convicção do menino que era o filho predileto do seu pai? A palavra do Senhor diz em Efésios 6, capítulo 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A roupa que o pai de José tinha dado para ele não cabia dentro da cisterna, porque aí começava um processo para ele adquirir tudo aquilo que o Senhor tinha dado, colocado no sonho dele. O que é que José tinha ali dentro daquela cisterna? José tinha que não mais se revestir com a túnica que Israel fez para ele, mas ele tinha que revestir aleluias, revestivos de toda a armadura de Deus. Não era mais a roupa que o pai tinha dado, mas era as armaduras de Deus. Quer continuar convicto dentro de uma cisterna? Se revista de toda a armadura de Deus. Os irmãos tramaram contra ele. Os irmãos invejaram aquilo que ele vestia. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem vai para dentro da cisterna, ele não pode se revestir da vingança, se revestir do ódio, porque ele está cerrando, ele está minando muitos processos que Deus está permitindo ele passar. Ele tem que se revestir de Deus, ele tem que colocar o capacete, ele tem que colocar a couraça, ele tem que colocar o cinturão e ele tem que vestir as sandálias do Evangelho, porque não é mais aquilo que eu tinha na casa dos meus pais, mas é aquilo que Deus está me dando. O interessante é que quando Israel chama José responde: eis-me aqui. Parecia que ele estava adivinhando que um caminho naquele dia estava começando até chegar ao trono do Egito. Quando José responde a Jacó que vai lá no campo, o Espírito Santo fala comigo, ele não está apenas respondendo ao pai dele, ele está respondendo ao processo que ele irá enfrentar, porque Deus tem sonhos para a vida dele. Quando você fala: eis-me aqui, Senhor, usa-me como tu queres, faz como tu queres, ele tem que estar preparado para enfrentar a cisterna e ser revestido e despido
A roupa de José não cabia dentro do grande propósito que Deus tinha para a vida dele. Era uma roupa feita com coisas caras, com linho caro. Não era uma roupa fajuta. Mas mais do que tesouros nessa terra, o Senhor queria revestir ele das armaduras de Deus. Lembra? Algumas semanas atrás aqui foi ministrado sobre Davi. Não foram as armaduras de Saul que capacitava Davi para vencer o gigante Golias. Não eram as armaduras, não era a espada de Saul, mas era aquilo que Davi recebia no pasto, na intimidade. Fica só um pouquinho aqui comigo, Senhor, nesse lugar abandonado que até meu pai esqueceu que eu existo aqui. Fica só mais um pouquinho. Deixa eu te falar uma coisa. A cisterna pode ser um lugar vazio e abandonado, mas ela tem que ser cheia de Deus para você conseguir suportar e ir para o próximo. O problema é que a gente deixa a água abandonada da cisterna nos afogar. Se a cisterna tivesse cheia, ele teria morrido afogado. Mas a cisterna estava vazia. O problema é que a gente vai para um lugar que Deus está apenas nos protegendo. Em vez de nos afogarmos nele, nós nos afogamos com aquilo que não existe. Não existe água naquele lugar. Ele não estava boiando. Ai, mentira daqui. Ele estava lá, abandonado naquele lugar, num lugar vazio. Não tinha água. Existia um buraco, mas não existia água. O que era que existia ali? Existia a presença do Senhor. Filho, continua crendo que aquele sonho não é apenas ilusão da tua cabeça, mas é algo que eu tenho separado para ti. E se tu ficasse debaixo dos teus pais, talvez você não viveria. Se você continuasse na sua vida lá no Brasil, talvez você não viveria o que Deus tem para você neste lugar. Talvez se você continuasse com a sua vida do mesmo jeito, você não viveria os sonhos de Deus nessa terra. Mas eis que digo para vocês, igreja, nessa manhã, a cisterna pode ser vazio de pessoas, mas ela é cheia da presença de Deus. Eu sinto Deus aqui nessa manhã. Sabe o que quer dizer? Quando você sonha os sonhos de Deus, você quer dizer assim: não adianta o meu pai, não adianta a minha mãe, se a presença não for comigo. As minhas belas roupas não conquistarão os sonhos de Deus. O belo amor que o meu pai tem por mim jamais pode ser comparado ao amor daquele que morreu na cruz do Calvário por ti. Você não está nessa terra para morrer diante dos sonhos de Deus. Você está aqui nessa manhã para Deus ativar a chama do teu coração, da convicção que os sonhos dele para a tua vida estão de pé. Eu sinto o Espírito Santo aqui neste lugar. Pastora, por que você fala isso? Porque Deus fez isso comigo. Ele me tirou da casa dos meus pais, das minhas roupas de marca, das minhas bolsas de marca, do meu carro, do meu celular, e me colocou em um quarto com 7 pessoas, sem colchão, mas cheio de Deus. A cada 6 meses, por 2 anos, o meu pai vinha me pegar. Eu tinha 19 anos de idade. Eu disse: o Deus que colocou um sonho no meu coração, Ele vai mudar. Deixa eu falar uma coisa. Por ser amado de Jacó, José, talvez se continuasse perto dele, iria ser poupado de passar por situações de amadurecimento. Se eu continuasse lá, eu tenho certeza que eu nunca experimentaria saber o que é uma pessoa passar fome aqui nessa terra. Eu nunca experimentaria
o que é andar a pé na neve, na tempestade, para poder dar carona para os irmãos aqui que vêm na igreja. Eu nunca experimentaria de verdade na pele. Não porque bonito, não, na pele, aqui ó, na pele. A rejeição das pessoas, o olhar de indiferença, porque lá eu era queridinha, lá eu era a filha do pastor Gilvan, lá eu era a filha da irmã Inaura, mas aqui quem és tu? Eu sou a filha de Deus, que tem um sonho e que tem uma promessa de Deus em sua vida. Eu sinto Deus aqui nessa manhã. Tem alguém aqui que chegou com a lamparina e o fogo estava assim, quase apagando. O Espírito revela em minha alma. Você veio aqui nessa manhã porque assim como eu, nessa semana, teve que assoprar esse fogo e ressuscitar as convicções daqueles que têm o chamado de Deus em vossas vidas. Revestivos. A tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é sim contra os principados e potestades que tentam cerrar a tua mente, dizendo que você não vai conseguir nada nesse lugar, dizendo que as coisas não vão acontecer, dizendo que nada vai mudar. Revestivos as vossas mentes nessa manhã, para que vocês possam voltar a sonhar e que a chama que está bem pequenininha possa se tornar uma labareda. E agora, pastora, agora o menino que era o queridinho do papai se torna escravo na casa de Potifar. O menino que tinha, pastor Mateus, comida na mesa. O menino que tinha o amor dos pais. O menino que tinha roupas bonitas, agora estava sem roupa e servindo como escravo. Mas, pastor Mateus, a palavra do Senhor diz que quando ele chegou na casa de Potifar como escravo, ele não guardou os dons, meu amado. Ele não guardou os talentos dele na gaveta. Ele não disse, eu vou servir como um escravo. A mente de um sonhador não pode ser de um escravo. A mente de um sonhador tem que ser de um filho. A palavra do Senhor diz, presbítero Ulisses, que aonde José colocava a mão, o Senhor o abençoava. Ele estava como escravo, mas ele era filho. O Espírito de Deus está aqui. Ele chegou como escravo. Mas por causa, a palavra diz, que a presença do Senhor era com ele, Cleberson. E ele começou a prosperar num lugar onde ele era para ser tratado como um qualquer. Deus começou a dar domínio para ele. Eu gosto de andar. Aonde no lugar que ele era para viver, como um qualquer, comendo as migalhas. Olha a mentalidade de quando você se reveste. Olha a mentalidade de quando você protege a tua mente contra as astúcias do inimigo. Ele chegou aqui na casa de Potifar e disse, vou reter meus talentos. Vou reter os meus dons. Não vou fazer, porque agora eu sou escravo. Ele disse, não, o Senhor é comigo. E de escravo, ele passa a governar a casa de Potifar. Por quê? Porque a sua mente estava protegida desde a cisterna. Quando perdeu a sua roupa, entenda, Fernanda, existirão dias que nós temos que proteger a nossa mente para vencer a casa de Potifar e não, aleluia, guardarmos os nossos dons, os nossos talentos na gaveta até o dia que a gente chegar no Egito, porque tem gente que é assim. Eu só vou exercer quando eu chegar lá. Deus tem um sonho na minha vida. Eu só vou fazer quando isso aqui concluir. Quem é convicto não para em lugar nenhum. Pode ser atacado. Pode ser menosprezado. Pode ser injuriado. O que é que José fez para merecer a ira dos seus irmãos?
Quem fez foi Jacó, não foi ele. Ele só fazia aquilo que Jacó mandava. Vai olhar o que todo mundo está fazendo e me diz aqui. Se ele vinha trazer as notícias, era porque o pai mandava. Então a ira dos seus irmãos não era contra ele, era para ser contra o próprio pai. Mas como o Senhor trabalha de uma forma diferente, Ele usa aquilo que é para destruir a tua vida. Ele usa aquilo que é para matar os sonhos. Ele usa aquilo que é para matar o teu chamado, Simone. Ele usa aquilo que é para você ficar fraco, ficar cabisbaixo, pegar suas trouxinhas e dizer, era melhor que eu estivesse lá na casa do meu pai, só comendo pão. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando ele fugiu da casa de Potifar, ele podia ter corrido de volta para a casa do pai dele, mas não, ele não voltou atrás até que o sonho fosse concretizado. Voltar atrás significava mesa posta. Ele correu, pegaram ele. Mas por que ele não correu em direção à casa do pai dele? A Bíblia não fala. A Bíblia fala que ele correu. E como Potifar era um homem importante no Egito, os guardas pegaram ele. Por que ele não disse, eu tenho um pai, eu não fiz isso? Ele não disse que tinha um pai, mas eu sou filho de Jacó, ele está lá em Hebron. Não. Sabe o que ele fez? Dentro da cadeia, a palavra afirma mais uma vez, o Senhor era com José. Você acha que Deus vai colocar um sonho no teu coração? Você acha, meu querido, que Deus vai fazer uma promessa para a tua vida? E vai abandonar você? E vai virar as costas para você? Não interessa a atmosfera que você está. O importante é quando a presença é conosco. Oh, aleluia! Ela nos capacita, nos refaz, nos reconstrói. Sexta-feira eu não vim ao culto porque eu precisei ter uma conversa com o papai. E eu fiquei horas ali. E o Senhor falava, eu não te dei sonho para te abandonar. Tem muitos filhos aqui nessa manhã achando que Deus abandonou. Deus não te abandonou. Deus não virou as costas para você. A casa de Potifar revelou a essência que José guardava da casa do pai dele. A casa de Potifar revelou o caráter de integridade, que não foi roubado por pessoas invejosas, porque muitas vezes você é ferido e você fere também. Muitas vezes as pessoas te ferem e você desconta em outras pessoas. Ele podia ter pego aquela oportunidade e ter deitado com a mulher de Potifar para ferir Potifar porque comprou ele como escravo, mas ele disse, não, eu não vou negociar os princípios, eu não vou me vender a nada que vai quebrar os princípios. Eu seguirei, porque se o Senhor for comigo, tudo eu suportarei. Eu vou contar algo para a igreja. Talvez essa é a primeira que muitas pessoas vão escutar. Eu me casei com meu esposo no papel 1 ano e meio antes. Meu pai tem um documento, uma carta, que meu esposo escreveu, prometendo a ele e a Deus, que não tocaria em mim até o dia do casamento religioso na igreja. Eu morei sozinha, sem meu pai e sem minha mãe estar comigo. No dia do meu casamento, eu tenho uma fita gravada. O meu esposo vira para o meu pai. Está aqui ela. Do mesmo jeito
que o Senhor me entregou naquele dia, naquele jantar, há quase 2 anos atrás. Legalmente eu podia me deitar com meu esposo, mas por causa que eu obedeci aos meus pais, honra o teu pai e a tua mãe e prolongarás os dias na terra. Eu fiz um juramento ao meu pai, perante Deus. Eu disse: pai, eu vou honrar, porque eu quero uma festa linda. Ele disse: filha, eu só estou permitindo para apressar os teus documentos, você sabe. E meu pai não tinha deixado. Mas quando meu pai estava no altar pregando, em um lugar, um varão veio no meio da pregação. E meu pai, quando não é de Deus, ele manda sentar. Tem até pregar coisas polêmicas dele, num coisa que ele manda sentar mesmo, se o microfone está na mão dele. E naquele dia, aquele homem veio marchando no meio da igreja e disse: homem, tem algo daquele outro lado e tu não vais dizer não, tu vais dizer sim. Porque eu vou honrar a vida daquela que está lá do outro lado. Então meu pai recebeu a confirmação no altar que o meu casamento era de Deus. E o que é que eu podia fazer? Honrar o meu pai por confiar em mim aqui nessa terra. E honrar a Deus acima de todas as coisas, porque quando você honra o seu pai e a sua mãe, você está trazendo princípios e você está honrando a Deus também. Deixa eu falar uma coisa para você. Esses processos revelam de que verdadeiramente você é feito. Esses processos revelam se você quebra princípio rápido para poder chegar num caminho mais rápido, ou você persiste em continuar acreditando, mesmo quando tudo anda ao contrário. Esse processo que José passou na casa de Potifar de ser acusado por algo que ele não tinha feito, revelou verdadeiramente a essência dele. E o Senhor só ia assinando: pode continuar. Continua. Há um lugar preparado. Não temas. Estou contigo. Estou contigo. E o que aconteceu dentro da prisão? Ele começa a governar sobre aqueles presos. E o dom de interpretação de sonho é ativado. Olha para você ver. Quando você não se curva às adversidades, o dom não morre, ele vive. Pode até ficar adormecido, minha amada, mas ele vive. Ele vive dentro daquele lugar. O copeiro teve um sonho e ele interpretou e aí ficou guardado para ele. Passou-se os anos, aquele copeiro voltou para o lugar do lado de Faraó. Sabe o que aconteceu? Agora Faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar. Mas o menino que foi ignorado quando tinha 17 anos, agora tinha 30 anos de idade. O menino que as pessoas dizem: não vai não, é mentira. Ei, quem é tu, hein? Para estar sonhando. O mesmo menino, as mesmas palavras que os irmãos de Davi disseram com ele: quem é tu para matar Golias? Quem é tu? As pessoas desendem da tua capacidade, mas Deus sabe verdadeiramente quem você é. É interessante que Deus tem prazer de pegar o menor. Ele pegou Gideão, o menor da casa do seu pai, a família mais pobre, para trazer resposta para Israel. Ele pegou Davi. Agora ele pega José. Deus tem prazer de confundir. Oh, aquilo que o homem quer colocar no altar, Deus tem prazer. Não, esse não, é esse aqui que eu quero. É por isso que você tem que passar por essas experiências. Não. Não é sobre fulano, não é sobre esse, não é sobre Benjamim, é sobre José. Não é sobre quem tem, é sobre quem é convicto.
terminar essa pregação. As horas já se vão. Capítulo 41, verso 14. Então Faraó enviou e chamou a José e lhe disse: saia do cativeiro correndo, vem aqui. O cativeiro era apenas um lugar físico, mas não espiritual para ele. Ele já tinha saído do cativeiro há muito tempo, porque o seu dom estava ativado ali dentro, interpretando, cuidando, exercendo. Ei, deixa eu falar uma coisa. E quando o Faraó começa a interpretar, a dizer e a José interpretar o sonho dele, ele disse: olha, agora tu não vai mais ficar nesse lugar. Agora o cativeiro não mais te pertence. Você agora vai ter domínio sobre o Egito. Você vai usar as suas ferramentas, daquilo que você foi amadurecendo. Faça as contas. 17 menos 30, quanto que dá? Quanto? 13. 13 anos. Até acontecer o que Deus falou para ele. 12 anos. A mulher chorava com um fluxo de sangue. Por anos. Ana chorou no altar por um filho. E você quer desistir com 2 anos? Com 3 anos? Com 4 anos de América? Ei, Deus está falando para você aqui nessa manhã. Renove as suas convicções. Porque aquilo que Deus te deu não pode morrer com os anos. E houve uma fome, assim como a interpretação do sonho de José. Houve uma fome. Houve uma fome. O Espírito me revela, sabe o quê? Que Deus estava preparando pessoas há 13 anos atrás no Brasil para estar aqui nessa manhã. Existem pessoas que Deus estava preparando. Pessoas que chegaram aqui nesse período. Deus revela ao meu espírito quando eu perguntei o número 13. Existem pessoas nessa janela que estavam no Brasil há 13 anos. E que nessa manhã o Senhor está restaurando os sonhos. Que está restaurando o propósito. Que está soprando um vento sobre essa chama que está pouca, que está apagada. Deus está falando, essa manhã é para os sonhadores. Houve a fome. Os irmãos de José vieram até ele, como vocês sabem a história. E José ficou testando ali os irmãos dele. Mas de repente, um homem convicto não guarda ressentimentos, pastora Dai. Um homem convicto, ele não espera a hora da vingança. Um homem convicto não quer provar nada para ninguém. Ele quer ser simplesmente aquilo que Deus separou ele para ser. Um homem convicto não precisa provar nada. Nada. Eu sou, viu? Não. Capítulo 45. Você vai ler porque você vai chorar comigo. Olha para você ver. Verso 5. Oh, rabassudere canta rabassaias. Verso 4. Capítulo 45. José já não podia mais conter diante de todos os que estavam do lado dele e clamou: façam sair daqui todos que estão diante de mim. E não ficou ninguém com ele a dar-se conhecer José a seus irmãos. Então levantou a sua voz e chorou. E chorou. Por que José chorou? Porque ele lembrou que o sonho que Deus deu para ele se cumpria enquanto os irmãos dele chegavam até ele. Ele chorou
não chorou por ressentimentos. Ele chorou porque ele viu o tempo passou e o sonho continuou de pé. O tempo não passou e a promessa permaneceu viva. O tempo passou e o Senhor me levou aonde Ele disse que iria me levar. Chora, José! Pranteia, José! Não importa! Deixa Israel, deixa o Egito escutar o teu choro, mas todos dirão que há um Deus em Israel que olha para o menino José. Chora na terra que a tua mãe e o teu pai não vê, mas o teu pai te prepara. Chora, 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 porque os sonhos de Deus, eles não vão morrer na tua vida nessa manhã.